Bem-vindos a mais um capítulo de Quarta Asa, pessoal. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 20. Os últimos dois capítulos, veio cheio de coisa, né? Tipo assim, um monte de informação pra gente começar a assimilar. Foi tudo muito rápido. Eu tava achando que a história tava meio introdutória e agora meio que foi tudo de uma vez. E no final do último capítulo, a gente acabou vendo que a Violet viu alguém que destrancou a porta do quarto dela, que foi uma cavaleira, e ela falou que o Xaden ia ficar chocado, né? Tipo, que ele não ia acreditar quando ela dissesse quem foi. E aí a gente vai descobrir quem foi que destrancou a porta do quarto dela. Provavelmente vai ser alguém que é ali dos amigos do Xaden, né? Talvez alguma pessoa que tem relíquia de rebelião. Vamos lá. Acusar um dirigente de Asa de uma transgressão é a acusação mais perigosa de todas. Se estiver correto, então fracassamos como uma divisão em selecionar os melhores dirigentes de Asa. Se estiver errado, então você está morto. Meus tempos de cadete. Uma autobiografia por General Augustine Melgren. Capítulo 20. Oren Seifert. O capitão Fitzgibbons termina de ler a chamada dos mortos e fecha o pergaminho, enquanto estamos na formatura de manhã. A respiração produzindo uma fumaça no ar gelado. Que suas almas sejam protegidas por Malek. Não há espaço para tristeza no meu coração, para 6 dos 8 nomes. Não quando eu estou alternando o peso do meu corpo em cada perna para diminuir a dor pontiaguda nas costelas, ignorando a forma como os outros cavaleiros encaram os diversos hematomas no meu pescoço. Os outros 2 nomes na lista são alunos do 3º ano da 2ª asa, mortos em um treinamento perto da fronteira de Breivik, de acordo com as fofocas no café da manhã. E eu não posso deixar de me perguntar se era onde Xaden estava antes de vir até o meu resgate. Não dá para acreditar que tentaram te matar enquanto você dormia. Rhiannon ainda está brava com isso no café da manhã, depois que eu contei para nossa mesa o que aconteceu. Talvez Xaden esteja se esforçando para manter os eventos da noite de ontem em segredo, e esconder que eu sou um risco para ele, porque ninguém mais da liderança sabe. Ele não falou uma única palavra depois que eu contei quem abriu a porta, então eu não faço ideia se ele acredita em mim ou não. Pior, eu acho que eu estou acostumada com isso. Ou eu tenho habilidades incríveis de compartimentalização, ou realmente estou me acostumando a ser um alvo. O que é compartimentalização? O capitão Fitzgibbons faz alguns anúncios curtos, e eu paro de prestar atenção quando alguém vem até nós, atravessando o espaço entre o setor fogo e cauda da nossa asa. Como sempre, meu coração idiota e hormonal parece saltar ao ver o Xaden. Até mesmo os venenos mais eficientes são bonitos, e Xaden é exatamente isso. Ele é tão lindo quanto letal. Ele parece calmo quando se aproxima, mas eu consigo sentir a tensão dele como se fosse minha. Como uma pantera sorrateira atrás de sua presa. O vento bagunça o seu cabelo e eu suspiro ao ver a vantagem completamente injusta que ele tem sobre todos os outros homens do pátio. Ele nem precisa tentar ficar sexy. Ele só é. Ah, merda. Essa sensação, a forma como minha respiração muda e o meu corpo retesa quando ele se aproxima, é o motivo de eu não ter levado ninguém para a cama ou comemorado, como o resto de todos nós. De todos os meus amigos perfeitamente normais. Essa sensação é o motivo de eu não querer ninguém, mais ninguém. Porque eu quero ele. Ainda não inventaram um palavrão para o que eu tô sentindo. Ele encontra o meu olhar só tempo bastante para fazer o meu coração acelerar. Antes ele se vira para Dan, ignorando os anúncios de Fitzgibbons atrás dele. Tem uma mudança na formação do seu esquadrão. Sério, dirigente de asa? Questiona Dan, endireitando as costas. Acabamos de absorver 4 da dissolução do 3º esquadrão. Sim. Xaden olha para a direita, onde o 2º esquadrão setor cauda está parado em posição de sentido. Belden. Estamos fazendo uma mudança. Sim, senhor. Responde o líder do esquadrão. Itus Valg Penley vai sair do seu comando e, em vez disso, você vai ficar com Liam Mary, do setor cauda. Dan fecha a boca e então assente. Todos observamos enquanto os 2 cavaleiros do 1º ano trocam de lugar.
Penley só está nos acompanhando desde a ceifa. Então, não acontece nenhum adeus emotivo do nosso esquadrão original. Mas os outros 3 resmungam. Liam assente para Xaden e eu sinto meu estômago revirar. Eu sei exatamente o motivo de ele agora estar sob o comando de Dan. O cara é gigante, tão alto quanto Sawyer e tão musculoso quanto Dan. Com cabelos loiro claro e um nariz proeminente, olhos azuis e uma relíquia de rebelião extensa, que começa no pulso e desaparece embaixo da túnica. Isso é o que indica o propósito da sua missão. Eu não preciso de guarda-costas, eu digo para Xaden. Se eu estou desrespeitando a hierarquia falando com um dirigente de asa nesse tom, com certeza. Se eu me importo, nem um pouco. Ele me ignora, virando-se para Dan. Estatisticamente, Liam é o primeiranista mais forte da divisão. O recorde de rapidez na armadilha é dele, além de não ter perdido nenhum combate e se unido a um rabo de adaga vermelho, excepcionalmente forte. Qualquer esquadrão teria sorte de ficar com ele, e agora é todo seu, Itus. Pode me agradecer quando ganhar a batalha de esquadrão na primavera. E Lia entra na formatura atrás de mim, substituindo Penley. Eu não preciso de um guarda-costas, eu repito, um pouco mais alto. Eu não estou nem aí para quem vai ouvir. Um dos primeiranistas atrás de mim arqueja, provavelmente horrorizado com a minha audácia, e Imogen bufa. Boa sorte com esse showzinho. Xaden passa por Dan e fica diretamente na minha frente, invadindo o meu espaço. Você precisa, sim. E nós 2 descobrimos isso ontem à noite. Eu não posso estar onde você está o tempo todo, mas Liam, ele aponta para o garoto loirinho de Tyrandor. Ele é um aluno do 1º ano, então ele pode estar em todas as aulas, todos os desafios. E eu fiz ele até se inscrever no dever da biblioteca. Então é melhor você se acostumar com ele, Sorengale. Você está exagerando. Eu fico com as unhas nas palmas da mão. Você nem começou a ver o tamanho do meu exagero. Ele avisa, e o tom baixo enviando um calafrio direto pela minha coluna. Qualquer ameaça contra você é uma ameaça contra mim. E como ficou estabelecido, eu tenho coisas mais importantes a fazer do que dormir no chão do seu quarto. Eu sinto calor subir pelo pescoço e corar as minhas bochechas. Ele não vai dormir no meu quarto. Ela fala, né? Claro que não. Ele dá um sorrisinho e o meu estômago traidor se aperta. Eu fiz ele se mudar para o quarto ao lado do seu. Eu não queria exagerar. Ele me dá as costas e vai embora, voltando para o seu lugar na frente da formatura. Dragões consortes do inferno, resmunga Dan, mantendo os olhos em frente. Fitzgibbon termina os anúncios e vai para o fundo da plataforma, o que normalmente indica o fim da formatura, mas o comandante Penchek sobe até o pódio. Evitar a formatura matinal é um hábito para ele, o que significa que alguma coisa aconteceu. O que rolou com Penchek? Questiona Rhiannon ao meu lado. Eu sei lá. Eu respiro fundo, sentindo a dor nas costelas. Precisa ser coisa importante para ele estar revirando o códex lá em cima, comenta Rhiannon. Silêncio, ordena Dan, olhando por cima do ombro para nós pela primeira vez hoje. Ele se sobressalta e os olhos arregalados ao ver meu pescoço. Vi? Ele não fala comigo desde a nossa briga ontem. Deuses, como é que pode fazer menos de 24 horas se hoje eu me sinto outra pessoa, completamente diferente? Eu tô bem. Eu garanto, mas ele ainda está encarando o meu pescoço em choque. Líder de esquadrão Itus, as pessoas estão encarando. Nós estamos chamando um pouco de atenção enquanto o comandante Penchek começa a falar no pódio, dizendo que existe uma situação para resolver naquela manhã. Mas Dan não desvia o olhar. Dan! Ele pisca, voltando os olhos para mim. E o pedido de desculpas naqueles olhos castanhos faz a minha garganta formar um nó. Foi isso que Ryerson quis dizer com ontem à noite? E eu assinto com a cabeça. Eu não sabia. Por que você não me contou? Porque você não teria acreditado em mim mesmo se eu tivesse contado. Eu tô bem, eu repito, indicando a plataforma com a cabeça. A gente se fala depois. Ele se vira, um movimento relutante. Como comandante de vocês, me foi informado que uma violação do Códex ocorreu, anuncia Penchek para o pátio. Como bem sabem, violações às nossas leis mais sagradas não serão toleradas. Acusador deu um passo à frente.
Alguém está encrencado, sussurra Rhiannon. Acha que o Rydok finalmente foi pego na cama de Tyvon Vyren? Acha que Rydok finalmente foi pego na cama de Tyvon Vyren? Isso não é contra o Codex. Rydok se defende atrás de nós. Ele é um subdirigente de asa. E eu o encaro por cima do ombro. E daí? Rydok dá de ombros, sorrindo sem nenhum remorso. Fraternizar com comandantes é mal visto, mas não é contra a lei. Eu suspiro, voltando a olhar para frente. Eu sinto falta de transar. Sinto mesmo. E não só pela parte da satisfação física. Existe um sentimento de conexão nesses momentos em que eu anseio uma expulsão momentânea da solidão. O primeiro é algo que Xaden seria muito capaz de providenciar se algum dia ele pensasse em mim dessa forma. Mas o quanto ao segundo, ele é a última pessoa do mundo que eu deveria querer. Mas o tesão e a lógica nunca andam juntos. Porque ela já tá pensando em dormir com ele. Eles nem, tipo assim, eles estão mais próximos, mas eles não são nem amigos ainda. A relação deles tá meio esquisita. Eles nem se gostam, nem se odeiam. Eles não chegaram no ponto de eu achar que eles são um casal. E ela já tá pensando em ir pra cama com ele. Não sei, tá meio estranho isso. Se você quer se divertir um pouco, ficaria mais do que feliz em... Começa Rydok, jogando o cabelo castanho pra trás da testa como uma piscadela. Eu sinto falta de transar gostoso, eu esclareço, reprimindo um sorriso enquanto alguém sai da formatura e anda na direção da plataforma. Indistinguível entre as fileiras do esquadrão à nossa frente. Além do mais, me parece que você já tem dono. Eu odeio admitir, mas é bom provocar um amigo por algo tão trivial. É um pedacinho de normalidade nesse ambiente macabro. Não é nada exclusivo, comenta Rydok. É tipo Rhiannon e a fulaninha. Terra, responde Rhiannon. Dá pra vocês calarem a boca? Rosna Dane, naquela voz de oficial superior. E todos nós nos calamos. A minha mandíbula, porém, cai de choque quando eu percebo que é Xaden que sobe as escadarias da plataforma. O meu estômago revira quando eu prendo a respiração. É o que aconteceu comigo, eu sussurro. Den olha para trás, me encarando. A confusão marcando a sua testa antes de se voltar para a plataforma. Xaden agora está no pódio, de alguma forma parecendo ocupar todo aquele palco com a sua presença. Do que eu me lembro ter lido sobre o assunto, o pai dele tinha esse mesmo tipo de presença. A habilidade de cativar uma multidão sem precisar usar nada além de palavras. Palavras que no fim levaram à morte de Brenna. Mais cedo pela manhã, ele começa, a voz profunda se estendendo pela formatura. Uma cavaleira da minha asa foi atacada brutalmente, e de forma ilegal enquanto dormia, com a intenção de assassinato por um grupo composto principalmente por cadetes que não se uniram a dragões. Uma série de murmúrios e suspiros surpresos preenche o ar, e os ombros de Den ficam rígidos. Como sabemos, isso é uma violação do artigo 3º, seção 2 do Códex dos Cavaleiros de Dragão. Além de ser um ato desonroso, também é crime. Eu sinto o peso de uma dúzia de olhares, mas é o de Xaden que mais me atinge. As mãos dele seguram as laterais do pódio. Ao ter sido alertado do que ocorria pela minha dragão, eu impedi o ataque junto com outros 2 cavaleiros da 4ª asa. Ele indica a nossa asa e os 2 cavaleiros, Garrick e Bode, saem da formatura e sobem nos degraus de pedra atrás de Xaden, as mãos nas laterais do corpo. Como era uma questão de vida ou morte, eu pessoalmente executei 6 desses futuros assassinos, como foi testemunhado pelo líder de Setor Fogo, Garrick Steves, e o sublíder de Setor Cauda, Bode Duran. E os dois são tíricos. Que conveniente, murmura Nadine, uma das nossas novas adição ao esquadrão, atrás de Rydok e Liam. Eu olho por cima do ombro e lanço um olhar ameaçador para ela. Liam mantém os seus olhos voltados para frente. Porém, esse ataque foi orquestrado por uma cavaleira que fugiu antes que eu chegasse. Continua Xaden, a voz ficando mais alta. Uma cavaleira que tinha acesso ao mapa de todos os quartos dos alunos do 1º ano. Cavaleira essa que deve ser trazida perante a justiça imediatamente. Merda, a coisa vai ficar feia. Convoco-a para que responda por seus crimes contra a cadete Sorengale. E o foco de Xaden se vira para o centro da formatura. Dirigente de asa, Ember Mavis.
e a divisão inteira parece prender a respiração antes de um rugido irromper pela multidão. Que porra é essa? Exclama Dan, e o meu peito se aperta. Deuses, como eu odeio quando Dan prova que o meu julgamento estava certo. Rhiannon estica a mão para segurar a minha, apertando para apoiar enquanto a atenção de todos os cavaleiros no pátio se divide entre Xaden, Amber e eu. Ela também é de Tyrendor Nadine, Rydok diz por cima do ombro. Ou você só tem birra com os marcados? A família de Amber permaneceu leal a Navarre, então ela não foi forçada a ficar olhando enquanto seus pais eram executados, e não foi marcada por uma relíquia de rebelião. Amber jamais faria isso. Dan balança a cabeça. Uma dirigente de Asa nunca faria isso. Ele se vira completamente para me encarar. Suba lá e diga a todo mundo que ele está mentindo, Vi. Mas ele não tá. Eu digo com o tom de voz mais gentil que eu consigo. Impossível! As bochechas dele estão coradas de um vermelho apagado. Eu estava lá, Dan. A realidade da falta de crença dói muito mais do que eu esperava, atingindo-me como mais um golpe em minhas costelas já machucadas. Os dirigentes de Asa devem ser irrepreensíveis. Então por que você chamou seu próprio dirigente de Asa de mentiroso? Eu ergo as sobrancelhas, desafiando-a a dizer o que ele se policia tanto para manter em silêncio. Lá na frente, Amber dá um passo à frente e se destaca na formatura. Eu não cometi crime nenhum. Tá vendo? Dan estica o braço, apontando para a ruiva. Acabe agora com isso, Violet. Ela estava com eles no meu quarto. Eu digo, simplesmente. Gritar não vai ajudar a convencê-la em nada. Impossível! Ele ergue as mãos como se estivesse se preparando para segurar o meu rosto. Deixa eu ver. Eu cambaleio para trás em choque quando eu percebo o que ele tem intenção de fazer. Como é que eu fui me esquecer que o seu sinete permite que ele veja as memórias de outras pessoas? Porém, se eu deixar que ele veja a minha memória de Amber participando do ataque, eu também vou mostrar a ele que eu parei o tempo, e eu não posso deixar que isso aconteça. Eu balanço a cabeça e dou um passo para trás. Mostre para mim, ele ordena. A indignação me faz erguer o queixo. Se você tocar em mim sem permissão, vai passar o resto da vida se arrependendo disso. A expressão dele é de completa surpresa. Dirigente de Asa. Xaden projeta a sua voz acima do caos. Precisamos de um quórum. Tanto Nira quanto Septon Isa, os dirigentes da primeira e segunda asa, sobem as escadas para a plataforma, passando por Amber, enquanto ela fica completamente exposta no pátio. Um caos familiar preenche o ar, e todos nós nos voltamos na direção da cumieira, onde 6 dragões contornam a montanha, voando diretamente em nossa direção. O maior deles é Tai. Então, Dan acabou de pedir pra Violet, me mostra aí o que aconteceu, eu quero entrar na sua cabeça e ver, porque eu não acredito no que você tá falando. A Amber é uma dirigente de Asa, ela nunca faria isso. Então eu confio mais nela do que em você. Que cresceu com a menina, que disse que é apaixonado por ela. Ah, não. O Dan tá caindo cada vez mais no meu conceito. Cada capítulo que passa, eu gosto menos dele. Não dá, assim, impossível. E aí os dragões estavam chegando, né, pra fazer o quórum. Dentro de segundos, eles chegam à cidadela e pairam acima das paredes do pátio. O vento das batidas fortes das asas invadem o ambiente, e então, um por um, eles pousam no poleiro. Tai no meio. Todos os contornos do seu corpo irradiam a ameaça, as garras esmagando a alvenaria sob o seu aperto, e os olhos estreitos e raivosos focalizam Amber. Sgale está à sua direita, posicionando-se atrás de Xaden. Está tão assustadora quanto naquele primeiro dia. Mas naquela época eu nem imaginava que poderia me unir a um dragão ainda mais assustador. Bom, para todo mundo, exceto para mim. O rabo de escorpião vermelho de Nira está atrás dela, e o rabo de adaga marrom de Septon reflete a mesma posição à esquerda. Nas pontas, soprando fiapos de fumaça, estão o rabo de clava verde do comandante Penchek e o rabo de adaga laranja de Amber. Agora a porra vai ficar séria, diz Sawyer, saindo da formatura para ficar ao meu lado, e eu sinto Rydok atrás de mim. Você pode encerrar isso tudo agora mesmo. Você pode encerrar isso tudo agora mesmo se quiser, Violet. Precisa fazer isso, implora Dan. Eu não sei o que você viu ontem, mas não foi Amber. Ela se importa demais com as regras para quebrá-las. Gente, ele acredita mais nela do que na outra.
E ela acha que eu as quebrei ao usar a minha adaga para o último trecho da subida da armadilha. Você só está usando isso para se vingar da minha família, grita Ember para Xaden, por não apoiar a rebelião do seu pai. Golpe baixo pra caralho. Xaden finge nem ter ouvido isso, enquanto se vira para os outros dirigentes de Asa. Ele não exigiu provas como Den. Ele acreditou em mim e está pronto para executar uma dirigente de Asa só por confiar na minha palavra. Olha a diferença, gente, a diferença gritante. E como se fossem uma estrutura física, eu sinto as minhas defesas se partirem em nome de Xaden. Ela achou assim, vixe, olha o que o Xaden faz por mim, o Den nunca fez isso, tipo, nunca faria. Você pode ver as minhas memórias? Eu pergunto a Thyme. Compartilhar elas de alguma forma? Sim. A cabeça dele serpenteia para os lados muito levemente. Uma memória nunca foi compartilhada fora de um elo de consorte, e isso é considerado uma violação. Xaden está lá lutando porque eu disse que ela é culpada. Ajude ele. E deuses, eu o admiro por isso. Eu respiro fundo. Só o que eles precisam ver. Sentir desejo e admirar? Putz, eu estou ferrada. Thyme bufa, e todos os dragões além de Gale se enrijecem na parede, até mesmo o de Ember. Os cavaleiros acompanham rapidamente, e o silêncio preenchendo o pátio, e agora eu sei que eles sabem. Covarde filha da puta, esbraveja Rhiannon. A mão aperta a minha mão com ainda mais força, e Den fica pálido. Agora você acredita? Eu declaro como se fosse uma acusação, porque é. Você deveria ser o meu amigo mais antigo, Den, o meu melhor amigo. Existe um motivo para eu não ter contado isso para você. E ele cambaleia para trás. Os dirigentes de Asa formaram um quórum e chegaram a um acordo unânime, anuncia Xaden, acompanhado de Nyra e Septon, enquanto o comandante fica para trás. Você foi declarada culpada, Ember Mavis. Não! Grita ela. Não é crime livrar a divisão do cavaleiro mais fraco. Eu fiz isso para proteger a integridade da Asa. Ela anda em círculos em pânico, procurando por uma pessoa, qualquer pessoa que a ajude. Como um todo, a formatura dá um passo para trás. E como dita nossa lei, a sua sentença virá pelo fogo, declara Nyra. Não! Ember olha para o seu dragão. Cleide! O dragão dela chama Cleide. A rabo de adaga laranja rosna para os outros dragões, erguendo uma garra. Thyme vira sua enorme cabeça na direção de Cleide. O seu rugido estremecendo o chão sob os meus pés. Ele então fecha os dentes com força, e a dragão menor se encolhe, a cabeça baixa enquanto ela volta a se segurar na parede. Aquilo parte meu coração. Não por Ember, e sim por Cleide. Precisa mesmo? Eu pergunto a Thyme. É a lei. E a Cleide sabia, né? Porque eles estão na cabeça um do outro o tempo todo, né? A Cleide sabia e ficou pianinha. Por favor, não faz isso, eu imploro, me esquecendo de pensar nas palavras. Uma coisa é punir Ember, mas Cleide também vai sofrer. Talvez eu pudesse conversar com Ember. Talvez ainda pudéssemos conversar sobre os problemas. Encontrar um ponto em comum. Transformar a raiva em uma amizade. Ou ao menos uma indiferença casual. Eu balanço a cabeça, o meu coração acelerado na garganta. Eu fui a responsável por isso. Eu me concentrei tanto no fato de que talvez não acreditassem em mim que eu nem parei para pensar no que aconteceria se acreditassem. Eu me viro para Xaden e imploro de novo, a minha voz fraquejando. Dê uma chance para ela. Ele sustenta o meu olhar, mas não demonstra nenhuma emoção. Eu já permiti que uma pessoa continuasse vivendo e ele quase te matou ontem à noite, prateada, diz Thyme. Então, como se no fim isso fosse tudo que importasse, ele fala. A justiça nem sempre é misericordiosa. Cleide! Choraminga Ember. O pátio tão silencioso que o som de sua voz reverbera. A formatura se rompe ao meio. Thyme se abaixa, estendendo a cabeça e o pescoço para além da plataforma, ficando onde Ember está parada. Então ele escancara a boca, curva a língua e a incinera com um sopro de fogo tão quente que eu consigo sentir de onde eu estou. Tudo termina num piscar de olhos. Um grito brutal corta o ar, estilhaçando as janelas da ala acadêmica, e todos os cavaleiros protegem os ouvidos quando Cleide urra o seu luto. E acabou. Acabou com a Cleide chorando pela outra. E o próximo é o 21.
E aí, o que vocês acharam? O que eu achei? Não gosto do Den. Den nota 0. Ele preferiu acreditar na dirigente de asa que ele mal conheceu. Ele teve um caso com ela no ano passado, né? Porque a Violet já tinha falado que eles eram amigos íntimos. E ele teve um caso com ela, mas mesmo assim, ele achou que ela fosse tão intocável, porque ela é uma dirigente de asa que seguia as regras, que ele achou que a Violet estivesse mentindo na frente de todo mundo para executar uma pessoa. Ele achou que ela preferia matar alguém, sendo que até a Violet pediu clemência pela vida dela, no final. Sei não, Den. E o Den é tão assim, ela não faria isso porque ela é uma dirigente de asa, mas o Xaden é um dirigente de asa. E desde o primeiro dia da Violet ali, ele fica, cuidado com ele vai te matar. Cuidado com ele não segue regra nenhuma. Mas ele não é um dirigente de asa. A hipocrisia reinando em cima do Den. Pessoal, agora vamos fazer a leitura do capítulo 21 no mesmo vlog, tá? Eu gravei em dias diferentes, mas vai no mesmo vlog junto com o capítulo 20. Não precisa surtar se você não conseguir canalizar imediatamente os poderes do seu dragão, Mira. Eu sei que você precisa ser melhor em tudo, mas isso não dá pra controlar. Eles só vão canalizar quando sentirem que você está pronta. E assim que isso acontecer, é melhor estar pronta para manifestar um sinete. Até lá, você não tá pronta. Não força a barra. Página 61, o livro de Brenna. Capítulo 21. Isso é tão desnecessário. Eu olho de soslaio para Liam, quando atravessamos a porta dos arquivos. O carrinho nem sequer geme agora. Ele consertou isso no primeiro dia. O Liam é o cara que o Xaden colocou, né, pra ficar vigiando ela, o primeiro anista. Você me falou isso todos os dias dessa semana. Ele dá um sorriso, revelando uma covinha. E você continua aqui todos os dias, o dia todo. Não é que eu não goste dele. Para minha profunda irritação, ele na verdade é legal. Educado, engraçado e ridicularmente prestativo. É muito difícil detestar a presença dele, mesmo que deixe pilhas de lascas de madeira onde quer que vá, e que agora acontece de ser todo lugar que eu vá também. O cara está sempre entalhando alguma coisa com uma faquinha. Ontem ele terminou a estatueta de um urso. Até me mandarem parar, ele fala, e eu balanço a cabeça na direção dele, e Pearson se endireita nas portas do arquivo, espanando a túnica cor de creme. Bom dia, cadete Pearson. Para você também, cadete Sorengale. Ele me lança um sorriso educado, que desaparece assim que ele vê Liam. Cadete Mary? Cadete Pearson? Nossa, que... Responde Liam, como se o tom do escriba não tivesse mudado por completo. Os meus ombros ficam tensos enquanto Pearson se apressa para abrir a porta. Talvez seja só o fato de que eu nunca fique muito perto de nenhum marcado antes de Basgate, mas a hostilidade descarada que é direcionada a eles está se tornando desconfortavelmente evidente para mim. Porque o Pearson agiu diferente com o Liam porque ele é um marcado? Nós entramos e esperamos ao lado da mesa, como fazemos todas as manhãs. Como você faz isso? Eu pergunto para Liam sussurrando. Você nem reage quando as pessoas são grossas com você. Você é grossa comigo o tempo todo. Ele provoca tamborilando os dedos no carrinho. Só porque você é a minha babá. Não porque eu não consigo terminar a frase. Porque eu sou filho de uma desonrada coronel Mary? Ele aperta a mandíbula, franzindo as sobrancelhas por um instante, e depois desvia o olhar. E eu assinto, o estômago apertado enquanto eu penso no que aconteceu nos últimos meses. Mas eu acho que eu não sou tão melhor assim do que as pessoas que são grossas com você. Eu odiei Xaden à primeira vista e eu nem sabia nada da vida dele. Não que agora eu saiba. Ele é muito bom em ser completamente inacessível, o que me deixa furiosa. Liam bufa, e recebemos um olhar feio de um escriba nos fundos. Ele tem esse efeito nas pessoas, especialmente nas mulheres. Ou detestam ele pelo que o pai fez, ou querem transar com ele pelo mesmo motivo. Só depende do lugar em que estivermos. Você de fato conhece ele, né? Eu estico o pescoço para olhar para ele. Ele não te escolheu para me seguir só porque você é o melhor do nosso ano. Você sacou isso só agora? Ele exibe um sorriso. Eu teria te contado no primeiro dia se você não estivesse tão ocupada reclamando feito uma criancinha sobre ter o prazer da minha companhia. E eu reviro os olhos. E então eu vejo Gezinha se aproximando, o capuz escondendo o cabelo. Oi, Gezinha, eu digo com as mãos, usando a língua de sinais. Bom dia, ela gesticula, a boca se curvando em um sorriso tímido quando ela olha para Liam.
Bom dia, ele sinaliza com um sorriso claramente flertando. No primeiro dia que ele se comunicou em língua de sinais, eu fiquei completamente passada. A Gesenia não fala. Na primeira vez que ela encontrou com a Gesenia nos arquivos, ela ficava falando assim, e ela sinalizou, e eu sinalizei, e ela sinalizou, mas ela não explicou que a menina não falava. Ela simplesmente ficou dizendo isso, aí eu fiquei assim, elas falam se gesticulando por quê, entendeu? Não tinha uma explicação lógica, assim, tipo, não falou com todas as letras, ela não fala. Agora que eu entendi que a menina não fala. No primeiro dia que ele se comunicou em língua de sinais, eu tenho um problema sério com a forma que essa autora escreve, não. No primeiro dia que ele se comunicou em língua de sinais, eu fiquei completamente passada. Mas honestamente eu só estava julgando o Liam daquele jeito porque não queria uma sombra me seguindo. Só esses hoje? Pergunta ela, inspecionando o carrinho. E esses? Eu pego a lista de requisições entre as encaradas óbvias que eles lançam um pro outro e entrego a ela. Perfeito. As bochechas dela coram e ela examina a lista antes de enfiá-la no bolso. E o professor Marken foi embora antes do relatório diário que ele recebe para usar na aula. Se importa de levar para ele? Sem problemas. Eu espero até ela empurrar o carrinho para longe para dar um tapa no peito de Liam. Pare com isso, eu sussurro, agora usando a voz. Parar com o quê? Ele fica olhando até Gesinha virar uma esquina na primeira fileira das estantes. Parar de flertar com Gesinha. Ela é uma mulher que gosta de relacionamentos longos. Então, a não ser que você esteja procurando a mesma coisa, só... Não faz mais isso. Ele ergue as sobrancelhas, até encostar quase na linha do cabelo. Como alguém pensa em relacionamentos longos por aqui? Nem todo mundo está em uma divisão onde a morte é menos uma chance e mais uma conclusão previamente aceita. Eu respiro o aroma dos arquivos, tentando absorver um pouco da paz que eles me trazem. Então você está me dizendo que algumas pessoas ainda tentam fazer coisas fofas, tipo planejar o futuro? Exatamente. E essas algumas pessoas incluem a Gesinha. Confie em mim, eu a conheço há anos. Eu entendi. Por que você queria ser uma escriba quando virasse adulta? Ele examina os arquivos com uma intensidade que quase me faz rir. Como se tivesse qualquer chance de que alguém fosse pular de trás de uma das estantes para me matar. Como é que você sabia disso? Eu abaixo a voz quando um grupo de segundanistas passa. Todos com expressões sérias enquanto discutem os méritos de dois historiadores diferentes. Eu pesquisei um pouco da sua vida depois que eu fui, designado. Ele balança a cabeça. Eu vi você treinando com aquelas suas adagas dessa semana, Sorengale. Ryerson está certo. Seria um desperdício se você se tornasse um escriba. Eu sinto o peito inflar como um ponto de orgulho. Isso é o que vamos ver. Pelo menos os desafios ainda não voltaram. Eu acho que já tem gente o bastante morrendo durante as aulas de voo para garantir um descanso na coisa da matança em combate corpo a corpo. O que você queria ser quando crescesse? Eu pergunto, só para continuar a conversa. Eu queria estar vivo. E ele dá de ombros. Bem, isso certamente é uma coisa. E como é que você conheceu os Aiden? Eu não sou tolo o bastante para pensar que todo mundo na província de Tyrendor se conhece. Ryerson e eu ficamos sob a tutela da mesma casa depois da apostasia, ele diz, usando o termo tírico para a rebelião, que eu não ouço há anos. Vocês ficaram sob a tutela de alguém? Eu fico boquiaberta. Adotar os filhos de aristocratas era um costume que foi se acabando depois da unificação de Navarre, há 600 anos. Ué, sim. Ele dá de ombros outra vez. Para onde você acha que mandaram os filhos dos traidores? E aqui ele estremece ao dizer a palavra. Depois que executaram os nossos pais. Eu olho para as fileiras imensas de textos, me perguntando se algum deles teria a resposta para essa pergunta. Eu nunca pensei muito nisso. E eu sinto um nó na garganta. A maioria das nossas mansões foi dada aos nobres, que permaneceram leais, e ele pigarreia, como deveria ser. Eu não me dou ao trabalho de concordar com o que obviamente foi uma resposta condicionada a nós. A reação do rei Tauri após a rebelião foi rápida, até mesmo cruel, mas eu era uma garota de 15 anos, perdida demais no próprio luto para pensar em ser piedosa com as pessoas que tinham causado a morte do meu irmão. Mesmo assim, o incêndio de Aretia, que foi a capital de Tyrendor, nunca me desceu.
Liam tinha a mesma idade que eu. Não era culpa dele que a mãe tinha traído o voto que fizeram a Navarre. Mas você não foi com seu pai para o novo lar dele? Ele se vira para mim, franzindo a testa. Meio difícil viver com um homem que foi executado no mesmo dia que a minha mãe. E o meu estômago se aperta. Não, não. Isso não tá certo. O seu pai era Isaac Mary, certo? Eu estudei todas as casas nobres de todas as províncias, incluindo Tyrendor. Será que eu tinha entendido alguma coisa errada? Sim, Isaac era meu pai. Ele inclina a cabeça, olhando para o lugar onde Gesine desaparecera, e eu fico com a impressão de que ele já não aguenta mais essa conversa. Mas ele não era parte da rebelião. Eu balanço a cabeça tentando entender. Ele não estava na lista de mortos da execução de Caldir. Você leu a lista das execuções de Caldir? Ele arregala os olhos. Eu preciso de toda a minha coragem, mas eu o encaro de volta. Eu precisava ter certeza de que alguém estava nela. E ele se afasta um pouco. Fen Ryerson. E eu aceno que sim. Ele matou meu irmão na batalha de Aretia. E a minha mente está a mil, tentando conciliar o que eu li com o que ele está me relatando. Mas o seu pai não estava nessa lista. Mas Liam estava. No caso, como testemunha. E de repente eu fico paralisada de vergonha. Meus deuses. Que porra eu estava dizendo? Eu sinto muito. Eu não deveria ter perguntado. Ele foi executado na casa da nossa família. Ele fica sério. Antes de ser dada a outro nobre, claro. E sim, eu fiquei olhando quando fizeram isso também. Eu já tinha a relíquia de rebelião, mas a dor foi a mesma. Ele desviou o olhar, engolindo em seco. Depois eu fui mandado para Tirvine, sob a tutela do Duque Liddell, igual a Ryerson. E a minha irmãzinha foi mandada para outro lugar. Eles separaram vocês dois? Eu fico tão espantada que a minha boca se abre até quase a mandíbula se deslocar. Eu nunca li menção nenhuma sobre separar irmãos ou sobre tutela nos textos sobre a rebelião. E olha que eu li muitos deles. E ele assente. Ela era só 1 ano mais nova do que eu. Então vai poder conhecê-la quando ela entrar para a divisão ano que vem. Ela é forte, rápida e tem um equilíbrio bom. Vai sobreviver. A pontada de pânico no tom dele me lembra a de Mira. Ela tem sempre a opção de escolher outra divisão. Eu digo baixinho, esperando que isso o tranquilize. E ele pisca confuso. Nós precisamos ser cavaleiros. O quê? Nós precisamos ser cavaleiros. Foi parte do acordo. Podemos viver. Podemos ter uma chance de provar nossa lealdade, mas só se conseguirmos sobreviver à divisão de cavaleiros. Ele me encara, perplexo. Você não sabia disso? Mas não era isso que estavam dizendo desde antes, não era óbvio? Quer dizer, eu balanço a cabeça. Eu sei que os filhos dos líderes e oficiais foram todos obrigados a se alistar, mas só isso. Muitos dos adendos ao tratado são confidenciais. Pessoalmente, eu acho que essa divisão específica foi escolhida para nos dar uma chance melhor de subir de posição, mas outras pessoas, ele faz uma careta. Muitas pessoas acham que é porque a taxa de mortes dos cavaleiros é muito maior. Então estavam com esperança de nos matar sem precisar fazer isso com as próprias mãos. Eu já ouvi Imogen dizer que no começo eles achavam que como dragões têm uma honra inquestionável, eles nunca se uniriam ao marcado, por princípio. Mas agora eles já não sabem mais o que fazer com a gente. Em quantos vocês são? Eu penso na minha mãe e eu não consigo deixar de me perguntar o quanto ela sabe de tudo isso. No quanto ela concordou quando se tornou comandante-geral de Basgate, depois da morte de Brenna. Xaden nunca... Ele faz uma pausa. 68 dos oficiais tinham filhos com menos de 20 anos. Somos em 107, todos com relíquias de rebelião. E o mais velho é Xaden, eu murmuro, e ele assente. E a mais nova tem quase 6 anos. O nome dela é Julianne. E eu sinto ânsia. Ela foi marcada? Ela nasceu com uma relíquia. Eu sei que foi feita por um dragão, mas... Porra, como assim? E tudo bem você perguntar. Alguém precisa saber. Alguém precisa lembrar. Ele ergue os ombros, respirando fundo. Enfim, é difícil para você ficar aqui? Ou você se sente confortável no meio dos livros? Uma rápida mudança de assunto. Eu analiso as fileiras da mesa lentamente, sendo preenchidas por escribas se preparando para o trabalho, e eu imagino meu pai entre eles. É tipo voltar para casa, mas não é bem isso. E não é como se eu tivesse mudado.
Esse lugar nunca muda. Porra, eu acho que a mudança é a inimiga mortal dos escribas. Mas eu estou começando a perceber que eu mudei. Eu não me encaixo aqui, não mais. Sim, eu entendo. Algo na voz dele me diz que ele realmente compreende. A pergunta sobre como os últimos 5 anos foram para ele está na ponta da minha língua, mas Gesínia reaparece, o carrinho cheio de volumes que foram requisitados. Está tudo aqui, ela sinaliza, e então gesticula para os pergaminhos no topo. E esse é para o professor Markham. Vamos garantir que ele receba a tempo. Eu prometo me inclinando para frente para assumir o controle do carrinho. O meu colarinho muda de lugar e Gesínia ofega, levando a mão à boca. Meus deuses, Violet, o seu pescoço. Os movimentos da mão dela são rápidos, e a empatia em seus olhos faz o meu peito apertar. Empatia é uma palavra inexistente na nossa divisão. Existe raiva, ódio, indignação, mas zero empatia. Não é nada. Eu ajeito a roupa, cobrindo o anel de hematomas amarelados, e Liam pega o carrinho. Eu vejo você amanhã. Ela assente com a cabeça e contorce as mãos, enquanto nos viramos para a porta. Pearson a fecha depois que voltamos para o corredor. Ryerson me ensinou a lutar durante os anos que ele passou em Tirvain. E eu aprecio a mudança de assunto de Liam, que sem dúvida foi intencional. Eu nunca vi movimentos iguais aos dele. Ryerson é o único motivo de eu ter conseguido passar pela primeira rodada de desafios. Ele pode não demonstrar, mas ele cuida dos seus. Está tentando me convencer de que ele tem qualidades? Nós começamos a subir e eu noto com satisfação que as minhas pernas parecem mais fortes hoje. Eu adoro os dias em que o meu corpo decide cooperar. Você está meio presa a ele Ele faz uma careta. Sei lá, para sempre? Ou até um de nós morrer. Eu faço graça, mas não é engraçado. Viramos a esquina no corredor e seguimos reto na divisão hospitalar. Enfim, como você consegue fazer isso? Proteger alguém cuja mãe comandava a asa que capturou a sua? Eu quis fazer essa pergunta a semana inteira. Está ponderando se pode confiar em mim? Ele me dá outro sorriso fácil. Sim. A resposta vem simples, e ele ri, o som ecoando pelo túnel e as janelas de vidro da enfermaria. Boa resposta. Tudo que eu posso dizer é que a sua sobrevivência é essencial para Ryerson. E eu devo tudo a ele. Tudo. Ele me encara fundo quando pronuncia a última palavra, mesmo enquanto o carrinho bate na pedra alta no corredor pavimentado. O pergaminho no topo cai no chão, e eu estremeço com a dor leve nas costelas quando eu me apresso a recuperá-lo. Mas ele se desdobra na inclinação da passagem. Eu peguei. O pergaminho grosso está meio resistente e é difícil enrolá-lo. Então eu vejo uma frase que me faz hesitar. As condições em Somerton estão de uma preocupação particular. Um vilarejo foi saqueado e um comboio de suprimentos foi roubado ontem à noite. O que diz aí? Pergunta Liam. Somerton foi atacada. Eu viro o pergaminho para ver se está marcando como confidencial, mas não está. Na fronteira sul? Ele parece tão confuso quanto eu. E eu assinto com a cabeça. É outro ataque em altitude alta. Se a minha geografia não falha, diz aqui que um comboio de suprimentos foi roubado. E eu leio adiante. E o estoque da comunidade nas cavernas próximas foi saqueado. Mas isso não faz o menor sentido. Nós temos um acordo de comércio com Poromiel. Então foi um grupo de saqueadores. E eu dou de ombros. Sei lá. Eu acho que vamos saber mais tarde na aula de preparo de batalha. Os ataques na fronteira sul estão aumentando. E todos possuem a mesma descrição. Vilarejos montanhosos sendo destroçados sempre que as égides enfraquecem. A fome imensurável e arrebatadora aparece. O meu estômago se revirando no vazio, exigindo ser apaziguada com o sangue de... Sorengale? Liam olha para mim, franzindo as sobrancelhas preocupado. Tarne acordou. Eu consigo dizer, segurando a minha barriga como se quisesse devorar um rebanho de ovelhas ou cabras. Ou seja lá o que ele decide comer agora de manhã. Deuses do céu, vai comer alguma coisa. Eu poderia sugerir o mesmo, ele rosna. Você ama acordar cedo, né? A fome dissipa, e eu sei que é porque ele está abafando a união naquele momento, porque eu não consigo. As emoções dele só fluem até mim quando ultrapassam o seu controle. Obrigada. E como está a Andarna? Ainda está dormindo, vai continuar por mais uns dias depois de usar tanto dos próprios poderes. Vai ficando mais fácil? Eu pergunto a Liam.
Ser atacado pelo que eles estão sentindo. E ele estremece. Boa pergunta. Day tem um controle bom sobre isso. Mas quando tá bravo, Lia balança a cabeça. Supostamente ajuda quando começa a canalizar e a gente recebe o poder de criar escudos. Mas você sabe que Car não vai se dar o trabalho de nos ensinar nada até isso acontecer. Eu já presumia que Liam ainda não tinha suas habilidades, considerando que ele está comigo em todas as aulas. Mas é reconfortante saber que ele está na mesma situação dos cavaleiros sem poder como eu, que diminuem mais a cada dia. Por mais que Andarna tenha me concedido o dom de parar o tempo, eu tenho certeza de que não vou poder usá-lo com tanta regularidade, especialmente se ela precisa de dias para se recuperar toda vez. Então Tarnia ainda não canalizou, certo? Pergunta Lia, uma expressão de incerteza e vulnerabilidade no rosto, e eu balanço a cabeça. Acho que ele tem problemas para se comprometer, eu sussurro. Eu ouvi isso. Então fica fora da minha cabeça. Outra onda de fome paralisante me atinge, e eu quase esmago o pergaminho de Marken na mão. Para de ser babaca, ela fala na cabeça. Eu juro que posso ouvi-lo dando uma risadinha em resposta. É melhor a gente se apressar, ou vamos perder o café, diz Lia. Certo. Eu enrolo o resto do pergaminho e devolvo para o carrinho. Aí agora tem uma pausa no capítulo. Eu quero ser que nem o pessoal maneiro, resmunga Rhiannon, enquanto um grupo de primeiranistas da segunda e terceira asa desce a escada da torre que leva até a sala do professor Carr naquela tarde, entupindo o corredor ainda mais, a caminho da nossa aula de preparo de batalha. Nós vamos ser, eu prometo, enganchando nossos braços. Eu preciso admitir que eu sinto uma pontada de inveja no peito. Vocês podem ser maneiras, mas nunca vão ser como eu. Rhydok se desvia de Liam e joga os braços por cima do meu ombro. Ela tá falando de todo mundo que já canalizou. Eu explico, ajeitando os livros nos braços para não derrubar nenhum. Mas pelo menos, se não estamos canalizando, não precisamos ficar estressados para manifestar um sinete antes que a magia mate todos nós. A relíquia nas minhas costas começa a formigar, e eu não consigo evitar me perguntar se o dom de Andarna começou a contagem do relógio para mim. Ah, eu achei que a gente estava falando sobre como eu arrasei naquela prova de física. Ele abre um sorriso. É definitivamente a nota mais alta da sala. E Rhiannon revira os olhos. Até parece. Eu tirei 5 pontos a mais que você. Nós paramos de levar em conta as suas notas há meses. Ele se inclina para frente. Sua nota nessa aula é injusta com todo mundo. Ele olha por cima do nosso ombro. Espera, quanto você tirou, Mary? Me deixa fora disso, responde Liam. E eu dou uma risada e nós nos separamos, entrando no engarrafamento de cadetes tentando entrar na sala de aula. Desculpa, Sr. Gale, alguém diz saindo do caminho e puxando um amigo enquanto entramos na sala de aula. Não precisa se desculpar, eu digo, mas já se afastaram. Eu nunca vou me acostumar com isso. Definitivamente facilita algumas coisas, provoca Rhiannon, enquanto descemos os degraus que se curvam ao longo da torre. Estão apenas demonstrando o nível apropriado de deferência, resmunga Tarn. É por causa de quem acham que eu vou ser, e não de quem eu sou. Nós encontramos a nossa fila e chegamos ao assento. Nos sentamos como esquadrão no meio dos alunos do primeiro ano. Isso demonstra uma capacidade de previsão do futuro excelente, o Tarn fala, né? O barulho de conversas da sala demonstra que está elétrica enquanto os cavaleiros entram, e eu não deixo de notar que ninguém mais precisa ficar em pé. O número de alunos diminuiu exponencialmente nos últimos 4 meses. O número de cadeiras vazias me faz ficar pensativa. Perdemos outro primeiro-anista ontem, quando ele ficou perto demais do rabo de escorpião vermelho de outro cavaleiro no campo de voo. Em um segundo ele estava ali e no outro era apenas um chamuscado no chão. Eu me aproximei o máximo possível de Tarn durante o resto da sessão. Eu sinto a nuca formigar, mas eu resisto ao impulso de me virar. É o Xaden. Toda vez que a nuca dela fica formigando, é o Xaden que apareceu. É tipo um alarme. Ryerson acabou de chegar. Liam diz à minha direita, desviando o olhar da estatueta de dragão que ele está entalhando, erguendo o olhar para a fileira dos terceironistas. Eu imaginei. Eu ergo o dedo do meio e mantenho os olhos fixos em frente. Não que eu não goste de Liam, mas eu estou puta por Xaden ter resolvido botar um guarda-costas atrás de mim. E Liam bufa e ri, mostrando a covinha do sorriso. E agora ele tá encarando.
Me conta, você acha divertido irritar o cavaleiro mais poderoso da divisão? Tenta você e aí você me diz. Eu sugiro, abrindo o caderno na próxima página vazia. Eu não posso me virar, eu não vou. Tudo bem eu me sentir atraída por Xaden, tudo bem mesmo. Agora me deixar levar por esses impulsos? Não, é idiotice. Melhor eu não arriscar, comenta Lia. Eu perco a batalha de autocontrole e olho por cima do ombro. Como eu imaginava, Xaden está sentado na fileira mais alta ao lado de Garrick, sendo um mestre na arte de parecer entediado. Ele assente para Liam, que devolve o gesto. Eu reviro os olhos e me viro para frente outra vez. Liam se concentra no entalhe que está fazendo, que se parece muito com o seu rabo de adaga vermelha, Day. Eu juro. Era de se pensar que as tentativas de assassinato estivessem ocorrendo em todas as aulas do jeito que ele obriga você a me seguir. E eu balanço a cabeça, falando com Liam. Em defesa dele, as pessoas gostam mesmo de tentar te matar, diz Rhiannon, pegando o material. Uma vez. Aconteceu só uma vez, Ri. Eu ajusto minha postura para não apoiar o meu peso sobre as costelas doloridas. Elas estão bem amarradas, mas me inclinar nas costas da cadeira não é uma boa opção. Tá? E o que você diria que foi aquela coisa com o Tynan? Devolvi Rhiannon. Foi só a ceifa. Eu dou de ombros. E as ameaças constantes de Barlow? Ela arqueia uma sobrancelha. Ela tem razão, opina Sawyer, inclinando-se para frente ao lado da cadeira de Rhiannon. São só ameaças. A única vez que eu de fato sofri um ataque foi durante a noite. E não é como se Liam dormisse no meu quarto. Sabe, eu não me oponho. Ele começa e a faca a 1 centímetro da madeira. Não começa. Eu me viro para ele dando uma risada. Você é um sem vergonha. Muito obrigado. Ele sorri e volta para sua estatueta. Isso não foi um elogio. Não liga para ela. Ela só tá sexualmente frustrada. Isso deixa qualquer mulher mal-humorada. Rhiannon escreve a data da aula no cabeçalho da página vazia, e eu a sigo, molhando a pena no tinteiro portátil. As canetas fáceis que não fazem bagunça, que outras pessoas já podem usar, é outro motivo para eu mal poder esperar para canalizar. Chega de penas, chega de tinteiros. Isso não tem nada a ver. Deuses, ela poderia ter dito isso mais baixo. Ainda assim, eu não ouvi você negar nada. Ela me dá um sorriso fofo. Eu sinto muito por não caber nos critérios desejados, provoca Liam. Mas tenho certeza que Ryerson me deixaria avaliar alguns candidatos. Especialmente se isso fosse impedir você de mostrar o dedo do meio para ele na frente da asa toda. E como é que você avaliaria os candidatos? Quais seriam os critérios? Pergunta Rhiannon, uma sobrancelha erguida exibindo um sorriso imenso. Isso é o que eu quero saber. Eu consigo manter o rosto impassível por 2 segundos, antes de desatar a rir da expressão horrorizada de Liam. Obrigada pela oferta. Eu vou fazer questão de passar os nomes em potencial para você, se precisar. Quer dizer, você poderia ficar vendo, continua Rhiannon, piscando inocentemente para Liam. Só para saber se os candidatos preenchem todo o requisito, sabe? Garantir que ninguém leve nada que não seja apropriado lá para dentro. Tipo um gravetinho. Que tipo de conversa é essa? Agora a gente pode fazer piadas de pinto? Pergunta Rydok, do outro lado de Liam. Eu esperei a vida inteira por esse momento. Até Sawyer começa a rir. Quer saber, foda-se, murmura Liam baixinho. Eu só estou falando que agora suas noites estão garantidas. E todos começamos a rir e ele respira fundo. Espera aí, eu paro de rir. Como assim as minhas noites estão garantidas? Porque você está no quarto ao lado? E o meu sorriso desaparece. Por favor, me diz que ele não está obrigando você a dormir no corredor ou alguma coisa ridícula do tipo. Não, claro que não. Ele colocou uma égide na sua porta na manhã seguinte ao ataque. A expressão dele claramente diz que eu deveria saber disso. Eu imagino que ele não tenha te contado. Ele fez o quê? Ele botou uma égide na sua porta, diz Liam mais baixo. Assim só você pode abrir. Merda. Eu não sei como me sentir sobre isso. É definitivamente controlador. Completamente fora de questão. Mas também é fofo. Mas se foi ele que colocou a égide, então ele também pode entrar, né? Ué, sim. Liam dá de ombros, e naquele momento os professores descem as escadas, seguindo para frente da sala. Mas não é como se Ryerson fosse te matar. Eu entendi, sabe? Eu ainda estou me acostumando com essa mudança.
Eu me atrapalho com a pena e ela cai no chão. Mas antes que eu possa me abaixar, as sombras embaixo do braço da cadeira erguem o instrumento como se fosse uma oferenda. E eu atiro das sombras e olho para Zayden. Ele está ocupado conversando com Garrick, não prestando atenção em mim, mas aparentemente ele está sim. Podemos começar? Anuncia Markin. E todos ficamos em silêncio enquanto ele abre o pergaminho que eu e Lia entregamos para ele antes do café, ajeitando-o no pódio. Excelente. Eu escrevo Summerton no topo da página e Liam troca a faquinha para uma pena. Primeiro eu tenho um anúncio a fazer, diz Devera, dando um passo à frente. Decidimos que, para além de os vencedores da batalha de esquadrão deste ano receberem o direito de se gabar desse feito, ela abre um sorriso, como se fôssemos receber um prêmio. Também vão ganhar uma viagem para o fronte, para acompanhar uma asa ativa. Aplausos irrompem ao nosso redor. Então, se a gente ganhar, tem chance de morrer mais cedo? Sussurra Rhiannon. Talvez seja um esquema de psicologia reversa. Eu olho para os outros, que claramente estão animados. Fico preocupada com a sanidade deles. Mas até aí, a maioria dessas pessoas consegue ficar montadas nos seus próprios dragões. Você também consegue. É a voz do Tar, né? Você não tem nada melhor para fazer com o seu dia do que ficar escutando as minhas reclamações internas? Nada mesmo. Agora, preste atenção. Se você parar de interromper, talvez eu consiga, eu rebato. E Tar bufa. Talvez um dia eu consiga traduzir esse som. Mas esse dia não é hoje. Eu sei que a Batalha dos Esquadrões começa só na primavera. Continua Devera, que é a professora, né? Mas eu imaginei que essa notícia daria motivação real para vocês se dedicarem a todas as áreas que vão levar ao desafio. E mais aplausos. E agora que temos a atenção de vocês, Markin ergue a mão e a sala fica em silêncio. O fronte está relativamente quieto hoje, então vamos aproveitar essa oportunidade para dissecar a batalha de Anfar. Janfar? A minha pena paira acima do caderno. Será que eu estou escutando direito? As luzes mágicas brilham sobre o penhasco de Dralor, que separa Tyrendor, erguendo a província inteira em uma altitude muito mais alta do que o resto do continente, antes de brilharem com mais força sobre a fortaleza antiga ao longo da fronteira sul. Essa batalha foi crucial para a unificação de Navarre, e apesar de ter acontecido há 6 séculos, existem lições importantes que ainda causam um impacto grande em nossas formas de voo atuais. Ele tá falando sério? Eu sussurro para Liam. Liam segura a pena com tanta força que ela dobra. Eu acho que sim. O que faz essa batalha ser tão única? Pergunta Devera de sobrancelha erguida. Bryant? A fortaleza estava não só preparada para um cerco, diz o segundo anista acima de nós, como também equipada com o primeiro arpão existente, que se provou letal contra os dragões. Sim, o que mais? Foi uma das batalhas finais que os grifos e os dragões trabalharam juntos para aniquilar o exército dos ermos, continuou o mesmo aluno. E eu olho para a esquerda e para a direita, observando os outros cavaleiros fazerem anotações. Surreal. Isso tudo é surreal. Até mesmo Rhiannon está escrevendo, atenta. Nenhum deles sabe o que nós sabemos, que um vilarejo inteiro de navarrianos foi atacado na noite de ontem, perto da fronteira, e que o suprimento foi roubado. Ainda assim, estamos discutindo uma batalha que aconteceu antes da água encanada ter sido inventada. Agora prestem atenção, leciona Markin, porque terão que entregar um relatório detalhado daqui 3 dias, alencando pontos de contato entre batalhas dos últimos 20 anos. O pergaminho estava marcado como confidencial? Eu murmuro para Liam. Não. Eu respondo no mesmo tom. Talvez eu só não tenha visto? O mapa de batalha nem sequer marca a atividade perto da Cordilheira das Montanhas. Pode ser que tenha sido. Ele assente, e apenas roçando o papel enquanto ele começa as anotações. Deve ter sido isso, você não viu. Eu pisco, forçando a minha mão a escrever sobre uma batalha que eu analisei dezenas de vezes juntos do meu pai. Liam tá certo. Essa é a única explicação possível. Não recebemos as informações porque a nossa lição não permite. Ou talvez não tenham terminado de juntar as informações para um relatório mais preciso. Devia estar marcado como confidencial e eu não vi. E termina o capítulo.
Eles abriram um papel e tinham informação. Era a informação que eles iam discutir na aula, só que nessa aula eles estão discutindo outra batalha. Então eles decidiram não discutir essa aula com os primeiranistas. Ou decidiram não discutir essa aula com ninguém. Porque eu acho que nessa aula de preparo de batalha é todo mundo junto, né? Não só os primeiranistas. Então, eles não estão discutindo isso com ninguém. Então, eles estão escondendo alguma coisa. O que é que eles estão escondendo? E por que eles estão escondendo? Se nessa aula eles precisam trabalhar sobre as batalhas que estão acontecendo atualmente. Muito suspeito. E aí acabou o capítulo e o próximo capítulo é gigante. O próximo capítulo tem 51 minutos na previsão de leitura do Kindle. Então esperem que o próximo vlog de leitura aí vai ter mais de 1 hora para um capítulo só. Então é isso, pessoal. Deixem aqui o que vocês acharam desse capítulo. O 20, eu achei que no 20 teve mais coisa, né? Porque foi aquela coisa da execução da Amber. E eu achei bem mais interessante o Dan ali caindo do cavalo, né? Confiando mais na Amber do que na Violet. E agora esse 21 não teve tanta coisa assim. Foi mais encher linguiça. Eu acho que ela enche linguiça demais com coisas que não precisam. Ela detalha, ela força demais os detalhes, assim. Ela esmiuça demais a narrativa, sendo que não precisa tanto. Eu acho que ela, sei lá. Eu acho que cada capítulo podia diminuir umas 5 páginas se ela fosse mais concisa nas coisas que ela quer escrever. Mas enfim, eu não sou uma autora publicada, então eu não posso dar minha opinião sobre isso. Até o próximo capítulo, pessoal. Tchau, tchau.